O vento uiva. Não para. Nunca parou. Embaixo da terra, num desfiladeiro tão profundo que a luz jamais alcançou seu fundo, um ser de poder inimaginável jaz de costas sobre rochas pontiagudas. Seus pulsos estão amarrados por correntes que não são de metal. São de algo mais antigo, mais pesado, mais implacável. Seu rosto está coberto por uma máscara de trevas tão densa que parece ter substância. Seus olhos, olhos que um dia viram através de dimensões que os humanos sequer imaginam, não captam nada, apenas escuridão, há milhares de anos. O nome dele é Azazel, o mestre das lâminas, o corruptor da beleza, o arquiteto da guerra. E a história que você vai ouvir agora não está na sua Bíblia comum. Foi arrancada, silenciada, trancada em manuscritos que o tempo quase consumiu. Gerações de escribas arriscaram a vida para preservar esses textos, mas os ecos daquele abismo em Dudael, o caldeirão de pedra que o Altíssimo reservou para o líder da rebelião, ainda podem ser ouvidos por quem tem coragem de descer até lá. Azazel não caiu sozinho. 200 anjos desceram com ele, 200 seres celestiais que abandonaram os céus por um pacto selado no topo do monte Hermon, onde a neve toca as nuvens e a névoa engole o horizonte. Juraram, um por um, que violariam a fronteira entre o divino e o humano, e quando seus pés tocaram a terra, o mundo nunca mais foi o mesmo. Mas há algo que poucos perguntam. Por que Azazel, entre todos os 200, recebeu a punição mais brutal? Por que não foi Miguel quem o prendeu, mas Rafael, o anjo da cura? Por que as rochas de Dudael precisavam ser tão afiadas, tão cortantes, tão impiedosas? O detalhe que quase ninguém percebe nessa passagem é que a prisão já estava pronta antes do crime. As pedras já estavam afiadas antes do juramento. A resposta está enterrada nos capítulos mais antigos do livro de Enoque. E começa não com uma queda, mas com um olhar. Azazel estava de pé no topo do Hermon quando seus olhos cruzaram a planície abaixo. As fogueiras humanas pontilhavam a escuridão como estrelas caídas. O cheiro da lenha queimada subia lento pelo ar frio da montanha. O vento uivava entre as rochas do cume com um som contínuo, quase hipnótico, um ensaio imperfeito do uivo que um dia o perseguiria para sempre. Ele observou os homens curvados sobre ferramentas rudimentares, moldando pedra com pedra, tentando dominar o que não compreendiam. E naquele instante, tomou uma decisão que mudaria a história de 2 mundos. Eles não precisam rastejar no escuro, murmurou para Semiasa, que o observava em silêncio. Eu posso lhes dar o fogo que forja o ferro, o fio da lâmina, o brilho das pedras que adornam e seduzem. Semiasa estreitou os olhos, o vento cortava entre eles como navalha invisível. Se fizermos isso, não haverá retorno. Você sabe o que está propondo. Sei exatamente o que estou propondo. Eu lidero os 200, Azazel. Você lidera o nome, eu lidero a ideia. Semiasa calou-se. Nas redes sociais, milhões debatem o destino de Azazel. Alguns afirmam que está preso debaixo das pirâmides do Egito. Outros juram que Dudael fica num deserto esquecido. Mas o que os textos originais revelam é mais aterrador, porque a prisão de Azazel não foi projetada para matar. Foi projetada para que ele sentisse, em cada segundo da eternidade, o peso daquilo que fez. Mas o ferro e as lâminas não foram a pior dádiva que Azazel deu ao mundo. O que veio depois mudaria até o cheiro do ar. E para entender isso, precisamos voltar ao Monte Hermon, ao momento em que 200 seres de luz abandonaram tudo o que eram.
O Monte Hermon se erguia acima das nuvens como um trono esquecido. Sua base desaparecia entre cedros milenares e seus picos brilhavam sob gelo perpétuo. O nome da montanha carregava um presságio que nenhum dos 200 ignorava. Hermon, da raiz hebraica Heren, que significa anátema, destruição sagrada, o lugar onde se sela aquilo que não pode ser desfeito. Azazel subiu primeiro. Seus pés descalços marcaram a neve sem deixar rastro, e o vento que castigava qualquer criatura viva parecia desviar ao redor dele como água ao redor de uma pedra. Atrás, em fileira silenciosa, os outros vigilantes ascendiam. Pele de brilho pálido, rostos angulares talhados por uma beleza que feria os olhos, asas vastas dobradas contra os ombros como capas de guerra. Não eram monstros. Não ainda. As pedras do cume eram ásperas sob seus pés, quase cortantes, como se a própria montanha fosse feita do mesmo material que um dia revestiria a prisão de Dudael. Azazel não reparou nesse detalhe. Deveria ter reparado. Semiasa parou ao lado dele no cume e olhou para a planície abaixo. Eu os convoquei, disse, a voz grave cortando o silêncio. Mas temo ser o único a carregar a culpa quando os céus nos condenarem. Então faremos um juramento, todos, um pacto selado sob maldição mútua. Se um cair, todos caem. Se um for julgado, todos serão julgados. Baraquiel, o senhor dos relâmpagos, deu um passo à frente. As faíscas crepitavam entre seus dedos como serpentes elétricas. E se alguns de nós quiserem voltar antes do fim? Não haverá volta, respondeu Azazel. Esse é o preço. E o prêmio? Perguntou Cocabiel, que mapeava as estrelas. A liberdade de fazer o que os céus nos proíbem, tocar o que não podemos tocar, ensinar o que não podemos ensinar, existir entre eles como deuses, não como observadores mudos atrás das nuvens. Armaros, que sabia desfazer encantamentos, cruzou os braços. Deuses ou traidores? Depende de quem conta a história, respondeu Azazel. E havia nos seus olhos um brilho que os outros conheciam bem, a certeza absoluta de quem já tomou a decisão antes de pedir opinião. E quando estivermos lá embaixo, nós é que vamos contá-la. Um a um, os 200 formaram um círculo no topo do Hermon. O gelo estalava sob seus pés. O céu acima escureceu, como se as próprias estrelas tivessem se afastado para não testemunhar aquele momento. Jurem, ordenou Semiasa. E juraram. 200 vozes em uníssono, um compromisso gravado não em pergaminho, mas no tecido da criação. A montanha tremeu. Uma rachadura fina serpenteou pela rocha do cume. Aquela rachadura nunca cicatrizou. A descida começou ao amanhecer. Azazel liderava. À medida que desciam, a luz do sol diminuía entre os cedros e a sombra se adensava ao redor deles como um presságio. Cada passo mais escuro que o anterior, cada metro mais próximo da terra e mais distante do céu. Seus pés tocaram a base do Hermon e pela primeira vez pisou em solo humano. A grama era úmida. O ar cheirava a terra molhada e fumaça distante. Os sons eram diferentes. O murmúrio de um rio, o latido de um cão selvagem, o crepitar de uma fogueira esquecida. Sente isso? Disse Azazel a Armaros. O cheiro da mortalidade, carne, suor, madeira queimada. É isso que eles são. E é isso que vamos transformar. Uma criança de uma aldeia próxima o viu entre as árvores e correu para dentro de sua cabana, gritando que havia visto um gigante de pele branca entre os cedros. Azazel não sabia, mas cada martelo que bateria no ferro dali em diante ecoaria até os céus. E os céus não perdoariam. O primeiro passo está dado, disse Azazel.
Agora começa o verdadeiro trabalho. A primeira forja ficava num vale estreito entre dois morros de terra vermelha. Azazel cavou o buraco com as próprias mãos, afundando os dedos na argila como se fosse manteiga, um buraco profundo e escuro que lembrava, em miniatura, o abismo que um dia engoliria seu Criador. Ele não percebeu a ironia. Os homens ao redor assistiam em silêncio absoluto. Azazel ergueu uma pedra escura, densa. Isto é o que vocês chamam de pedra comum, disse, a voz ressoando grave. Mas dentro dela dorme o ferro, e o ferro, quando desperto, corta, perfura, esmaga. Bateu a pedra contra outra. Faíscas saltaram. Os homens recuaram. Uma mulher segurou o filho contra o peito. Não tenham medo. O medo é para quem não sabe usar o que eu vou lhes dar. Tubal, o mais forte da aldeia, os braços grossos como troncos de oliveira, apontou para as faíscas. Isso é fogo preso dentro da rocha? É mais do que fogo, é poder. Poder que vocês nunca imaginaram possuir. E se o poder nos machucar? Tudo que tem valor machuca quando usado errado. A pergunta certa não é se vai machucar, é se vale o risco. Em 3 dias, a primeira lâmina nasceu, tosca, curvada, imperfeita. Mas quando Azazel a ergueu contra a luz do sol e ela brilhou com fulgor inédito, algo mudou nos olhos dos homens. O medo deu lugar à fome, uma fome antiga, primitiva, a fome de poder. Quero uma dessas, disse Tubal. Quero 2. Terá quantas quiser, mas primeiro aprenda a forjá-las com as próprias mãos. E se eu ensinar outros? Ensine. Quanto mais souberem, mais precisarão de mim. Em semanas, o vale se transformou. Cada martelo era uma sentença, cada lâmina, um veredicto. A fumaça subiu em colunas que manchavam o céu, como feridas abertas. Mas as lâminas não serviram para cortar madeira. A primeira morte aconteceu numa madrugada de lua cheia. 2 clãs que disputavam um riacho finalmente tiveram um instrumento para resolver a disputa. 7 corpos ficaram na lama, mas aqueles 7 não seriam os últimos. Antes que o sol completasse mais uma volta, o número se multiplicaria de uma forma que nem Azazel previra. Um jovem mensageiro chegou correndo à forja. Eles se mataram! Usaram as lâminas! Azazel não se levantou. Eu lhes dei o instrumento. O que fazem com ele é escolha deles. Estava sozinho junto à forja, rodeado de silêncio, um silêncio que, sem que soubesse, era apenas um ensaio para o isolamento que o aguardava. Mas você sabia? Gritou o jovem. Sabia que isso aconteceria? Azazel ergueu os olhos. As brasas dançavam neles como serpentes de fogo. Sim, eu sabia. Mas o ferro não foi a pior dádiva. Azazel chamou as mulheres, ensinou-lhes o antimônio, o pó escuro que transformava os olhos em abismos de sedução. Onde Azazel dava conhecimento, a humanidade colhia destruição. Onde ele oferecia poder, eles derramavam sangue. O corpo é uma armadura, disse a uma jovem que o observava. E a vaidade é o escudo mais eficaz que existe. Mais eficaz do que uma espada? Uma espada mata um homem. A vaidade destrói nações inteiras. Lembre disso. A terra começou a clamar. O bater de espadas, o choro dos órfãos, o uivo dos que perderam tudo. Tudo subiu como vapor invisível até os limites dos céus. E lá em cima, alguém ouviu. Azazel ainda não sabia, mas aquele diálogo com a jovem seria um dos últimos em que sua voz soaria livre. Azazel sentou-se sozinho no topo de uma colina, longe do Vale das Forjas, e pela primeira vez desde a descida ficou em silêncio.
O vento da noite era uivante, contínuo, como se ensaiasse o mesmo som que o perseguiria em Dudael. Trazia o cheiro metálico do sangue seco misturado ao perfume doce das flores de amêndoa. 2 cheiros que não deveriam existir juntos. 2 mundos que ele havia costurado à força. No Hermon, Azazel subira rodeado por 200. Naquela colina, sentava-se sozinho. A solidão já começava a cercá-lo antes mesmo das correntes. Abaixo, as aldeias dormiam. Mas o sono era diferente agora. Era o sono de quem esconde uma lâmina sob o travesseiro. Era o sono de quem sabe que o vizinho também tem uma. Você está quieto demais, disse Semiasa, surgindo entre as sombras como coluna de névoa. Os outros estão preocupados. Com o quê? Com os nefilins. Os filhos que as mulheres geraram não param de crescer. Há crianças de 3 anos com a altura de um homem adulto. E elas têm fome, Azazel. Uma fome que nada satisfaz. Rebanhos inteiros desapareceram em 3 aldeias. Outros começaram com coisas piores. Quanto tempo até os rebanhos acabarem por completo? Já acabaram no Vale do Norte. Os nefilins se movem para o sul. Ficam maiores a cada lua. Azazel fechou os olhos. Não são os nefilins que me preocupam. É o silêncio lá em cima. Você acha que já sabem? Sempre souberam, Semiasa, desde o primeiro martelo batendo no primeiro ferro. A questão não é se vão agir. É quando. E quando agirem, disse Semiasa, a voz baixa como quem confessa um medo antigo. O que acontece conosco? Conosco eu não sei. Comigo tenho uma ideia bem clara. Você sempre soube que terminaria assim? Azazel abriu os olhos e olhou para Semiasa. Não era medo, não era arrependimento, era aceitação. Desde o juramento no Hermon, talvez até antes. E mesmo assim desceu. Mesmo assim desci, porque o problema de saber demais, Semiasa, é que saber não impede, apenas torna a queda mais consciente. Semiasa sentou-se ao lado dele na rocha fria. Azazel olhou para baixo, sempre para baixo, como se já intuísse que seu destino estava debaixo da terra, não acima dela. O que Semiasa chamava de liberdade, Rafael em breve chamaria de sentença. O que Azazel chamava de dádiva, o céu chamava de corrupção. Perdão é para quem quebrou um vaso, disse Azazel. Nós quebramos o mundo. A resposta veio mais rápido do que qualquer um dos 200 esperava. 4 vozes atravessaram a atmosfera como trovões sem nuvem. Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel postaram-se diante do trono e apresentaram o clamor da terra. A terra inteira geme, disse Miguel, a voz firme como aço. Os nefilins devoram tudo, e um nome se repete em cada clamor que sobe. Azazel, completou Rafael. Ele ensinou a forjar espadas e escudos, disse Gabriel. Deu lâminas, deu vaidade, deu a lógica da destruição. Método ao pecado, sistema ao caos. O sangue da terra clama por justiça, disse Uriel. E a justiça tem um endereço. O Altíssimo ouviu. Cada vigilante receberia uma punição calibrada para o crime. Semiasa e os líderes seriam acorrentados em vales profundos. Os nefilins seriam forçados a se destruir mutuamente. Mas para Azazel havia algo especial, desenhado com a precisão de quem constrói uma prisão célula por célula. Cura a terra, disse o Altíssimo a Rafael. Começa por ele? Onde devo levá-lo? A Dudael, o lugar que preparei antes do começo dos tempos. E quanto tempo? Eternamente. Mas a verdadeira tortura de Dudael não seriam as pedras. Azazel descobriria isso em breve. Rafael desceu do alto como um raio que escolheu onde cair. Azazel o sentiu antes de vê-lo.
um calor repentino no centro do peito, como ferro em brasa pressionado contra o coração por dentro. Estava na forja, ensinando os jovens a moldar pontas de flecha, quando seus dedos pararam no ar e seu corpo inteiro enrijeceu. Ele está aqui, sussurrou. Os jovens olharam para cima. Não viram nada, mas Azazel viu. Uma coluna de luz branca, estreita como a lâmina de uma espada, cortava o céu do leste. Aquela seria a última luz que seus olhos veriam. Azazel correu. Aquele que dissera aos humanos, o medo é para quem não sabe usar, agora sentia medo pela primeira vez. Não o medo calculado de quem planeja uma retirada, mas o medo primitivo, visceral, que faz as pernas moverem-se, antes que a mente dê a ordem. Atravessou o Vale das Forjas, saltou sobre riachos turvos de fuligem e cinza, mergulhou na floresta densa ao norte. Atrás dele, a coluna de luz se aproximava sem pressa, como um predador que sabe que a presa não tem para onde fugir. Para onde está correndo, Azazel? A voz de Rafael era serena, quase gentil, e isso tornava tudo pior. Não havia raiva nela, havia certeza absoluta. Azazel parou numa clareira. Suas asas se abriram, imensas, tentando erguer seu corpo para o céu, mas uma força invisível, pesada como chumbo líquido, prendia seus pés ao chão. As mesmas asas que o haviam carregado do Hermon à terra, agora o arrastavam para o abismo. No Hermon, subira primeiro. Em Dudael, cairia por último, depois de ver tudo, depois de ouvir tudo, depois de perder tudo. Rafael pousou diante dele com a leveza de uma folha de outono. Você sabe por que estou aqui? Sei o que fiz, respondeu Azazel, e sua voz tremeu pela primeira vez. Mas eu não os obriguei. Cada espada forjada, cada gota de sangue, escolha deles. Você lhes deu fogo sabendo que se queimariam, deu lâminas sabendo que se cortariam, deu vaidade sabendo que se destruiriam. A escolha foi deles, Azazel, mas a responsabilidade é sua. Responsabilidade, repetiu com amargura. A palavra que vocês usam para justificar tudo. Não, a palavra que mede a distância entre o que você sabia e o que fez, mesmo assim. E os outros? Baraquiel ensinou astrologia. Cocabiel, sinais das estrelas. Por que só eu recebo Rafael em pessoa? Porque a astrologia não mata, encantamentos não forjam espadas, adivinhações não derramam sangue. Você deu a ferramenta exata para transformar raiva em morte, e depois deu a vaidade para garantir que sempre haveria raiva. Azazel recuou. As árvores vergaram sob vento súbito. O céu escureceu como se uma mão colossal tivesse coberto o sol. Do céu ao Hermon, do Hermon às aldeias, das aldeias ao abismo. A jornada de Azazel estava sendo traçada naquele exato instante. Eu não vou sem lutar, rugiu. Rafael estendeu a mão, palma aberta. Dela emanou algo que não era luz nem escuridão, mas a ausência de ambas. Um vazio tão absoluto que Azazel sentiu seus joelhos cederem antes que a força o atingisse. Ele caiu. O chão rachou. A floresta inteira silenciou. Amarre-o de pés e mãos, disse Rafael, e não tire os olhos do caminho. Ele precisa ver tudo o que destruiu antes de chegar onde nunca mais verá nada. O que desceria pelas fissuras de Dudael séculos depois seria pior do que qualquer corrente. Mas Azazel ainda não sabia disso. Passaram-se 7 dias. Eu, Azazel, fui arrastado pela superfície da terra como fardo atado a cordas invisíveis. 7 dias em que o mundo mudou ao redor de mim, campos verdes dando lugar a planícies áridas, depois
desertos de areia vermelha, depois paisagens que nenhum olho humano jamais havia registrado. Rafael não voava, caminhava, cada passo deliberado, cada metro uma sentença visual que me obrigava a ver com detalhes excruciantes o mundo que eu ajudara a destruir. Passamos por aldeias abandonadas onde portas pendiam dos gonzos como mandíbulas quebradas. Passamos por campos de batalha onde as espadas que ensinei a forjar, ainda estavam fincadas no solo, enferrujadas de sangue. Passamos por um rio que corria vermelho, e eu reconheci o cheiro metálico que subia da superfície. Veja, disse Rafael parando junto ao rio. Veja o que o seu conhecimento produziu. Eu não fiz isso sozinho, respondi, os pulsos ardendo. Não, mas sem você, nada disso existiria. Cada rio de sangue nasce de uma nascente, e a nascente foi sua forja. Então me destrua, apague-me da existência. Destruir você seria simples, Azazel, simples demais. O que isso significa? Que a destruição é um fim, e o que está reservado para você não tem fim. Você sente prazer nisso, Rafael? Em me arrastar pelo chão como animal? Rafael parou, virou-se e me olhou com aqueles olhos dourados que não mentiam. Eu sou o anjo da cura. Fui enviado para curar a terra que você feriu. Não há prazer. Há necessidade. Bela cura. Arrastar o doente pelo próprio sangue. A cura não é para você. É para eles, para cada viúva que chora num canto escuro. Para cada criança que viu o pai morrer por uma lâmina que não existia antes de você. A terra precisa saber que o autor da ferida foi removido. Calei-me. Não porque concordava, mas porque não tinha resposta. Azazel cavou a terra para criar uma forja. Rafael abria a terra para criar uma prisão. A simetria era perfeita e devastadora. No terceiro dia, passamos por uma clareira onde crianças brincavam com objetos de ferro. Não espadas, brinquedos, pequenos cavalos de metal, sinos, argolas. Azazel olhou para aqueles objetos e sentiu algo que as correntes ainda não tinham provocado. Vergonha. As crianças haviam transformado o ferro em alegria. Os adultos o transformaram em morte. E ele havia dado o mesmo material para ambos. Até as crianças, murmurou. Até as crianças, confirmou Rafael. Elas não sabem que o brinquedo no chão e a espada na parede vieram da mesma forja, da sua forja. Os homens ergueram a primeira espada com reverência, enterrariam a última com vergonha, mas entre a reverência e a vergonha, gerações inteiras se perderiam, e Azazel carregaria cada uma delas. No 8º dia, o horizonte mudou. Dunas deram lugar a formações rochosas colossais, torcidas, pontiagudas, como se a terra tivesse sido rasgada por garras descomunais. O vento mudou, soprava de baixo para cima, saindo de fissuras profundas, como o hálito de algo enterrado. A fenda apareceu sem aviso, um corte vertical na face da terra, largo o suficiente para engolir um exército, profundo o suficiente para que nenhum som retornasse. Dudael, disse Rafael, o caldeirão de Deus. E se eu disser que me arrependo? Arrependimento muda o futuro, não apaga o passado. As espadas foram forjadas, o sangue derramado, as viúvas choraram. O que o arrependimento pode fazer por elas? Nada. E essa foi a palavra mais pesada que já pronunciei. Rafael segurou Azazel pela nuca e inclinou seu corpo sobre a borda do abismo. Abaixo, escuridão. Não a ausência de luz, a presença de algo oposto a ela. Uma escuridão com substância, textura, peso. Abre o deserto que está em Dudael, recitou Rafael, e lança-o ali. Azazel tentou se firmar.
Seus dedos buscaram saliências, mas as rochas de Dudael eram cobertas por mineral cortante. Os mesmos dedos que haviam moldado a primeira lâmina afundando na argila, como se fosse manteiga, agora sangravam ao tocar as pedras da sua prisão. A ironia era perfeita. As rochas foram feitas assim, ofegou Azazel. Para você, confirmou Rafael. Antes da minha queda? Antes do seu juramento. Ele sempre soube que eu desceria. A prisão estava pronta antes do crime. Saber que alguém vai escolher errado não é forçá-lo a escolher. Você teve a liberdade, usou-a, e aqui estamos. Liberdade, repetiu Azazel. A mesma palavra que usei para convencer os outros a descer. Exatamente. E agora você conhece o peso verdadeiro dela. Lança sobre ele pedras ásperas e agudas, continuou Rafael, a voz ecoando como 1000 gargantas. E cobre-o de trevas. O primeiro impacto tirou o ar de Azazel. Seu corpo desceu pela fenda como um corpo descendo por uma garganta de pedra, raspando, cortando, arranhando. As pedras eram agudas, cada uma talhada para infligir o máximo de desconforto sem destruir. Porque a destruição seria misericórdia. E misericórdia não era o propósito de Dudael. Atingiu o fundo. O impacto reverberou pelo abismo inteiro, um som grave e seco que se misturou ao uivo constante do vento. Cada protuberância da rocha pressionava sua coluna como dedos de ferro. A escuridão era absoluta. Seus olhos celestiais, olhos desenhados para ver através de dimensões que humanos sequer imaginavam, não captavam nada. O ar era denso, carregado com o peso de uma sentença que não tinha prazo. O cheiro era de mineral antigo e água estagnada, um cheiro que não mudaria em milênios, que se tornaria tão constante quanto o próprio silêncio, tão familiar quanto a dor. O frio não era intenso, mas persistente, como se a temperatura de Dudael tivesse sido calculada para não matar nem confortar, apenas existir como mais uma camada de tormento. Isto é pior do que a morte, gritou para cima. Sim, a voz de Rafael desceu como sussurro amplificado pela pedra. E cobre o seu rosto para que não veja a luz. A treva se condensou numa máscara fundida, a pele de Azazel. Não vejo, não ouço, não morro. Era tudo o que restava. Ele que fizera a humanidade ver coisas proibidas jamais veria novamente. Ele que disse, eles não precisam rastejar no escuro. Agora rastejava no escuro mais absoluto que existia. Quanto tempo? Gritou. E deixe-o ali habitar eternamente, concluiu Rafael. Eternamente? Repetiu Azazel, e sua voz ecoou 7 vezes antes de morrer. Não anos, não séculos. Eternamente, confirmou Rafael. Até o grande dia. E o que acontece no grande dia? Rafael não respondeu. A ausência de resposta foi mais aterrorizante que qualquer palavra. E ali permanecerá até o grande dia, o dia em que o fogo substituirá as pedras e a sentença temporária se tornará eterna. Rafael afastou-se da borda sem olhar para trás. Azazel estava sozinho. O que acontece com uma mente imortal quando se retira dela toda forma de estímulo? Azazel descobriu. Tentou se mover. As cordas invisíveis mantinham pulsos e tornozelos fixos. Cada tentativa pressionava a pele contra arestas. A dor era constante, inescapável, eterna, sem luz, sem voz, sem tempo. Apenas o peso das pedras e o uivo do vento que não parava, o mesmo uivo que Azazel ouvira no Hermon na noite do juramento, mas agora amplificado, distorcido, transformado em companheiro perpétuo. Gritou. O grito subiu pelas paredes, ricocheteou, voltou multiplicado em ecos que soavam como vozes alheias, como se o abismo estivesse zombando dele.
Semiasa berrou na escuridão. Baraquiel, Cocabiel, alguém? Ninguém respondeu. Semiasa dissera no Hermon: se um cair, todos caem. Mas Azazel caíra sozinho, gritava sozinho. Os 200 que juraram em uníssono agora estavam cada um em sua própria escuridão, em seus próprios vales, em suas próprias correntes. O pacto de solidariedade se revelou a maior das mentiras. Eu sou Azazel, disse para o nada. Eu que forjei a primeira lâmina, que ensinei o antimônio, que fiz os homens se erguerem da poeira, e agora estou falando com pedras. Rafael gritou: volta aqui! Olha nos meus olhos e me diz que isto é justo. O vento uivou. Rafael não voltaria. Nunca voltaria. O isolamento é o castigo mais preciso que existe. Não destrói o corpo, destrói a mente. E Azazel estava reduzido à coisa mais simples e terrível que se pode ser, uma consciência presa numa caixa de pedra. Nos primeiros séculos contou os segundos. Cada gota d'água era um marco. Mas quando os séculos se acumularam, a contagem perdeu sentido. O tempo se tornou massa uniforme e espessa, sem começo, sem horizonte. Azazel tentou reconstruir o passado, cada rosto, cada voz. Mas a memória de um imortal em isolamento não apaga, distorce. Os rostos de Semiasa e Baraquiel fundiram-se. Apenas uma face permanecia nítida, a do jovem mensageiro com os punhos cerrados. Aquele rosto nunca se desfez. Enquanto isso, o mundo acima desmoronava. Os nefilins cresciam sem parar. Devoravam tudo. Azazel sentia cada vibração pela rocha, cada grito, cada morte causada por lâmina que ensinara a forjar. Eu lhes dei poder, murmurou, e eles usaram cada dádiva para se destruir. A verdade de Rafael ecoava. A escolha foi deles, mas a responsabilidade é sua. O Altíssimo emitiu a segunda onda de julgamentos. Miguel forçaria os nefilins a se destruírem. Gabriel aniquilaria os impuros. E uma ordem final. A terra seria lavada. Azazel sentiu a água antes de qualquer humano. A água desceu pelas fissuras em fios gelados. A água, disse um fio de esperança. Se encher o abismo, a água passou ao redor dele como passa por uma rocha no leito de um rio. As correntes não cederam. Nem o dilúvio inteiro me liberta. Permaneceu onde estava, preso, cego, ouvindo o mundo ser lavado enquanto ele continuava intocado. A água recuou. O silêncio voltou. Quanto tempo? Perguntou a escuridão. A escuridão não respondeu. Nunca respondia. 1 ano? 100? 1000? Nada. Se ao menos me destruíssem, mas a eternidade é o espelho perfeito. Obriga a olhar para dentro quando não há mais nada do lado de fora. E o que você vê? Perguntou a voz dentro dele. Consciência forjada por milênios de solidão, tão separada de Azazel que parecia outro ser. Vejo o sorriso que dei a Semiasa no Hermon. E o sorriso está podre. Vê mais alguma coisa? Vejo o rosto do jovem mensageiro que correu até a forja, gritando que os homens se mataram. Vejo os punhos dele cerrados, vejo a acusação nos olhos dele e vejo a minha resposta: sim, eu sabia. 3 palavras que pesam mais do que todas as pedras de Dudael. Mas o que desceria pelas fissuras séculos depois seria pior do que qualquer dilúvio. Séculos passaram, milênios. O mundo se reconstruiu. As águas recuaram, novas nações surgiram, e Azazel continuava preso. Sua mente, que nos primeiros séculos girava em círculos de raiva e desespero, havia encontrado uma espécie de ritmo. Cada gota d'água que pingava das fissuras era uma marca. Cada tremor distante da superfície era um capítulo. Azazel construiu um calendário de dor e vibração.
Primeiro ouviu as guerras. Vibrações de espadas desciam pela rocha. Depois, impérios desmoronando. Egito, Assíria, Babilônia. Cada colapso reverberava até Dudael como lembrete. A semente germinou. Depois veio algo diferente. Sons que não eram de guerra, eram de ritual. Numa manhã de outono, um homem vestido de branco parou diante de 2 bodes, o sumo sacerdote de Israel. Era Yom Kippur. O primeiro bode foi sacrificado, mas era o segundo que importava. O sacerdote impôs as mãos sobre a cabeça do animal vivo e confessou os pecados do povo. Para Azazel, murmurou, os pecados voltam para quem os criou. Um jovem assistente perguntou, por que mandamos os pecados para o deserto, mestre? Porque lá embaixo está preso aquele que nos ensinou a pecar. O bode carrega o fardo de volta ao dono. Ele ainda está vivo? Não pode morrer. Essa é a parte mais terrível. E se escapar? As correntes foram feitas por quem fez as estrelas. Não se quebram. Mas por que os pecados precisam ir para o deserto? Por que não podem ser perdoados aqui, no altar? O sacerdote respirou fundo, porque o perdão limpa a alma de quem pecou. Mas o pecado em si precisa ir para algum lugar. Não desaparece. O pecado é como o sangue na lâmina. Você pode limpar a lâmina, mas alguém tem que carregar o pano manchado. Azazel é o pano. Dudael é o cesto. Azazel ouviu. Não as palavras, mas o eco. Não o diálogo, mas a vibração. O mesmo ritmo de sempre. Pés humanos caminhando sobre terra seca, o balido fraco de um animal que não entende seu destino, e depois o silêncio súbito de uma queda. O bode caiu no abismo, e Azazel sentiu. Não o impacto, sentiu o peso. 1 ano inteiro de pecados devolvidos à sua porta. Cada assassinato com lâminas que ensinou a forjar. Cada guerra com armaduras que ensinou a moldar. Cada vaidade que destruiu um lar. Lá em cima, o sacerdote falava de sangue na lâmina, a mesma metáfora que Azazel teria usado. Até a linguagem da expiação falava a língua das forjas. O ritual se repetiu. Ano após ano, a cada outono, os mesmos passos, o mesmo balido, o mesmo silêncio súbito. E a cada queda, o fardo se acumulava, camada sobre camada. O bode era apenas sombra de algo maior. Azazel compreendia agora. Não era só o destinatário dos pecados, era o símbolo vivo de que a corrupção tem autoria. Alguém ensinou o primeiro golpe, e esse alguém recebe de volta o que inaugurou. Ano após ano, disse para ninguém, cada bode carrega a mesma mensagem. A culpa é minha. As palavras saíram como sangue de corte antigo, e pela primeira vez em milênios, algo escorreu pelo rosto coberto. Não era água, não era suor, era algo que seres celestiais não deveriam produzir, uma lágrima. Eu que ensinei os homens a forjar espadas, disse, a voz quebrando, e agora recebo o fardo de cada gota de sangue que essas espadas derramaram. A lágrima não mudou nada, as correntes permaneceram firmes. Dudael não foi construída para reabilitação, e a sentença era clara, ali permaneceria até o grande dia. Mas algo mudaria nas fissuras acima. Os sons que desceriam nos séculos seguintes revelariam a Azazel que seu legado era mais vasto, mais profundo e mais indestrutível do que ele jamais imaginara. Os séculos continuaram caindo sobre Azazel como camadas de terra sobre um caixão que nunca fecha. Mas os sons mudaram. O retinir de espadas que descia pelas fissuras já não soava como as primeiras lâminas toscas. Era mais leve, sofisticado, mortal. Os humanos haviam aperfeiçoado a arte. Bronze ao ferro, ferro ao aço, aldeias a cidades, escaramuças a guerras, guerras a impérios.
Eles não precisaram mais de mim, murmurou Azazel. A semente que plantei germinou sozinha. Cada geração aperfeiçoa o que a anterior inventou, e nenhuma lembra quem acendeu a primeira faísca. Esse era o verdadeiro peso. Não ter ensinado o ferro, ter inaugurado uma lógica. A lógica de que o poder sobre os outros vale mais que a harmonia. A lógica de que a lâmina resolve o que a palavra não alcança. Cada império que se ergueu e desmoronou era, de alguma forma, neto de Azazel. E os sons continuavam descendo. Azazel ouviu o marchar de legiões, botas de couro batendo em pedra lavrada, o tinido rítmico de armaduras, o estalo de catapultas arremessando pedras contra muralhas de cidades que ele nunca viu. Ouviu o crepitar de bibliotecas inteiras consumidas pelo fogo e naquele som reconheceu algo familiar. O mesmo crepitar da sua forja, amplificado 1000 vezes. Ouviu cavalos de guerra, flechas rasgando o ar, muralhas desabando sob arietes de ferro. Sempre ferro. Sempre o mesmo metal que despertara dentro da pedra, transformado em 1000 formas, servindo a 1000 propósitos que convergiam todos para um único resultado: sangue derramado sobre terra que clamava por justiça. No Hermon, Azazel ensinara 200. Na superfície, os alunos dos seus alunos já se contavam em milhões, e nenhum deles sabia o nome do primeiro professor. Mas havia outro ruído que descia pelas fissuras. Não era de guerra, era de pergaminho, de tinta sobre couro de ovelha, de vozes recitando em hebraico, grego, aramaico. A história dele estava sendo escrita. Copistas reproduziam cada detalhe, a descida, o juramento, as lâminas, Rafael, Dudael. A história que fora arrancada das escrituras, aquela mesma que não está na sua Bíblia comum, sobrevivia. E séculos depois, manuscritos surgiriam em cavernas da Judéia, preservados em jarros de barro, confirmando cada linha. Vocês encontraram os textos, disse Azazel à escuridão, como se falasse para o futuro. Sabem o que aconteceu e continuam forjando espadas, apenas as chamam por outros nomes. Você queria que eles fossem livres, disse a voz da consciência. E eles são livres para repetir cada erro que você inaugurou. Eu me arrependo de ter confundido liberdade com poder, respondeu Azazel. São coisas diferentes. A liberdade é o direito de escolher. O poder é a capacidade de impor. A sabedoria é saber a diferença. Eu disse que estava dando liberdade, mas estava dando poder. E o poder sem sabedoria é a coisa mais destrutiva que existe. E você tinha sabedoria? Eu tinha conhecimento. Achei que era a mesma coisa. Não é. O conhecimento te diz como forjar uma espada. A sabedoria te diz quando não forjar. O conhecimento proibido não morre quando se prende quem o revelou. Multiplica-se, espalha-se, adapta-se. As espadas viraram arcos. Os arcos viraram catapultas. As catapultas viraram coisas que Azazel nem podia imaginar. O antimônio que ele ensinou às mulheres virou uma indústria inteira de aparência e sedução. Este é o meu verdadeiro castigo, disse Azazel. Não são as pedras, não são as correntes. É saber que tudo continua se multiplicando e eu não posso fazer nada para parar. Acima, o Yom Kippur continuava. O bode continuava sendo enviado, e a cada ano o fardo crescia, não em peso físico, mas em significado. Cada bode era um veredicto repetido. Cada queda era uma sentença reafirmada. A terra fora curada, como Rafael prometera, mas a cicatriz permanecia, e a cicatriz tinha nome. O vento de Dudael nunca mudou de tom.
Em milhares de anos, o mesmo uivo contínuo, o mesmo peso opressor, a mesma ausência de sensação que era, em si, a mais perturbadora das sensações. Azazel já não gritava, já não puxava as correntes. Existia uma consciência suspensa num oceano de nada, tão despojada de estímulo que até a dor das pedras pontiagudas se tornara companhia, a única prova de que ainda era real. E, no entanto, algo permanecia vivo. Não era esperança. Azazel a abandonara no primeiro milênio. Não era raiva. A raiva se esgotara no segundo. O que permanecia era a pergunta: o que vai acontecer no dia? Murmurou. Quando as correntes se abrirem, quando as trevas forem removidas, quando eu finalmente olhar nos olhos de quem me condenou. O livro de Enoque declara que Azazel será lançado no fogo definitivo, no dia do grande julgamento. O apóstolo Judas escreveu sobre anjos que não guardaram sua posição original, mantidos em trevas sob correntes eternas para o juízo do grande dia. O grande dia. Duas palavras que pesam mais que todas as pedras de Dudael. Azazel moveu os dedos na escuridão. As articulações estalaram. Lembrou-se de como haviam moldado a primeira lâmina, como haviam segurado o antimônio, como haviam apertado a mão de Semiasa no Hermon. Havia momentos, raros, espaçados por séculos, em que algo diferente acontecia. A mente de Azazel, privada de estímulo por milênios, começou a gerar os seus próprios sons. Ouvia vozes inexistentes, via luzes que não estavam lá. Certa vez, jurou ter sentido a mão de Semiasa sobre seu ombro. Virou-se e não havia ninguém, apenas pedra, apenas vento. A loucura seria um alívio, disse. Mas sou lúcido demais para enlouquecer, consciente demais para esquecer, imortal demais para que o tempo faça o trabalho que a misericórdia se recusou a fazer. Eu poderia ter ficado, disse, nos céus, observando de longe, admirando suas fogueiras, sem descer para acendê-las com fogo celestial. A queda de Azazel não foi acidente. Não foi tentação irresistível. Foi escolha deliberada, executada com a precisão de quem forja uma espada, cada golpe intencional, cada dobra planejada. Ele quis descer, quis ensinar, quis ver nos olhos dos humanos o brilho de quem recebe o impossível. A cena do Hermon voltou com nitidez que doía. A neve, o vento, as pedras ásperas do cume, tão parecidas com as pedras de Dudael, que agora pareciam um aviso que ele ignorou. Semiasa, perguntando se tinham certeza. E sua voz respondendo: eu sei. E o sorriso que agora estava podre. Se eu pudesse voltar àquela montanha, disse Azazel, se pudesse ficar no cume novamente, você faria diferente? Perguntou a escuridão. Eu quero dizer que sim, mas a verdade é que não sei. E essa é a parte mais terrível. Não saber se a escolha que me trouxe aqui era inevitável. No Hermon, escolheu descer com certeza absoluta. Em Dudael, não tinha certeza de nada. A confiança que o trouxera até ali havia se corroído como ferro exposto à chuva, o mesmo ferro que ele ensinara a forjar. Talvez a escolha fosse inevitável, mas as consequências nunca são. Você poderia ter descido sem ensinar, ensinado sem dar armas, dado armas e alertado sobre o preço. Eu queria que me adorassem, confessou Azazel. Queria ver nos olhos deles o brilho de quem recebe o impossível. E viu. Vi, e foi o último brilho que meus olhos viram antes da escuridão eterna. As correntes não se moveram. A escuridão não recuou. O vento não parou. Mas lá em cima, em cavernas esquecidas, em bibliotecas empoeiradas,
pessoas continuavam lendo a história dele, pronunciando seu nome, perguntando onde ficava Dudael. A história de Azazel era livre, a última ironia de um ser que quisera libertar a humanidade e acabara libertando apenas sua condenação. Dudael permaneceu. Você ouviu a história inteira. O juramento no Hermon, o fogo na forja, o grito na clareira, as pedras no abismo, o vento que uiva há milênios e a lágrima que escorreu pelo rosto de um ser que não deveria ser capaz de chorar. Mas agora, no silêncio que vem depois da última palavra, eu preciso fazer uma pergunta. Não sobre Azazel, sobre você. Que conhecimento você carrega nas mãos hoje? Que poder foi colocado nos seus dedos? Pela tecnologia, pelas palavras, pelas escolhas que a vida moderna oferece a cada segundo. Pense no celular que está na sua mão agora. Pense nas palavras que você pode digitar em segundos e que podem construir ou destruir a vida de alguém. Pense no poder que você tem de escolher, a cada minuto, a cada decisão, entre forjar uma lâmina ou estender a mão. Porque a verdade que ecoa desde Dudael não é sobre anjos e correntes, é sobre o peso daquilo que sabemos e o que fazemos com esse peso. Cada geração recebe mais poder do que a anterior. Cada geração tem mais ferramentas, mais alcance, mais capacidade de moldar o mundo ao seu redor. E cada geração enfrenta a mesma pergunta que Azazel enfrentou no topo do Hermon. O que fazer com o conhecimento que carrego? Dou sem medir as consequências? Ou paro para pensar no peso daquilo que estou colocando nas mãos de quem não está preparado para segurar? Azazel não caiu porque era fraco. Caiu porque estava absolutamente convicto de que sabia melhor do que todos, de que seu conhecimento era dádiva quando era explosão, de que dar poder de destruir era o mesmo que dar liberdade. A sombra de Azazel não é o monstro, não é o demônio. A sombra é a certeza inabalável de que estamos certos quando estamos prestes a destruir tudo. A sombra é confundir conhecimento com sabedoria, poder com liberdade, intenção com resultado. E Azazel continua lá embaixo. Neste exato momento, o vento de Dudael continua uivando, as pedras continuam cortando, a escuridão continua absoluta, e a pergunta que ele faz na solidão do abismo ainda não tem resposta, porque a pergunta não é sobre ele, é sobre cada um de nós. No próximo vídeo, você vai descobrir o que acontece quando as correntes de Dudael finalmente se abrem. Os textos proféticos falam de um dia em que todos os seres presos, cada um dos 200 vigilantes, cada corrente, cada abismo, serão trazidos diante do trono para o julgamento final. E o que está reservado para Azazel nesse momento é mais aterrador do que tudo o que enfrentou nos milênios de escuridão. O fogo eterno, a sentença definitiva e uma revelação que vai mudar completamente o que você entende sobre justiça. Me diga nos comentários, qual foi o momento desta história que mais te impactou? O juramento no Hermon, o arrasto até Dudael, a queda nas pedras ou a lágrima silenciosa de Azazel na escuridão? Eu leio cada comentário. E lembre-se, no cume do Monte Hermon, a neve continua caindo, e a rachadura no chão, onde os 200 selaram o pacto, ainda está lá, esperando. O vento sopra, o eco permanece, e Dudael não esquece.